Bom dia! Aqui é o Alex Biagi com mais uma ideia anti-estresse e produtividade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acredito que seja os vídeos que eu tenho mais visualização no canal, que é sobre a parte de finanças, e principalmente a finanças A2. Então, eu já tinha uma planilha onde eu controlava meus gastos e meus recebimentos antes de me casar, e depois que eu casei, que eu comecei a namorar com a Fernanda, a gente já começou a fazer uma planilha de controle financeiro A2. E aí eu já contei, para quem já me acompanha há mais tempo no canal, eu li um livro que tive a sorte de ler esse livro, na realidade, que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E aí eu fui fazendo as planilhas de acordo com esse livro e a gente modelou o nosso sistema de gestão ali financeira para exatamente como fala nesse livro. Então nós temos 3 contas, uma conta é pessoal, a outra conta, 2 contas pessoais na realidade, e uma conta que é a conta da casa. Se você quiser saber mais como funciona todo esse sistema, como é organizado essas contas, tem vídeo aí no canal que eu explico exatamente como que foi feito isso aí. Mas hoje eu quero passar para você uma forma que eu fiz para ajudar as pessoas que eu já ajudo nessa parte de finanças. Então, tem 1, 2, 3... que eu me lembro que são três casais. Isso, são 3 casais que eu ajudo nessa parte, e aí a gente faz uma reunião por Skype da mesma forma que eu falo para você aqui, da mesma forma que eu passo para você. Nós temos um documento, na realidade uma planilha, na realidade cada um tem uma pasta, então cada um desses 3 casais tem uma pasta. Então eu tenho uma pasta com um dos casais, outra pasta com o casal 2 e outra pasta com o casal 3. E dentro dessas pastas, para mim isso é um projeto, então ele está dentro da minha pasta no Drive Trabalho, Projetos, e aí tem lá a parte, eu chamo isso de consultoria. Não sei por que motivo, mas foi o primeiro que eu fiz como sendo consultoria. Aí eu coloco lá consultoria, o nome do casal, consultoria, o nome do outro casal. Então eu tenho 3 pastas dentro da... Lembra que a estrutura no nosso Drive vai ter que ser casa, trabalho e estudo. E aí dentro do trabalho eu tenho uma pasta projeto, e dentro do projeto do trabalho eu tenho 3 pastinhas, consultoria de cada um dos casais. E aí dentro dessas pastas, eu tenho dentro de cada uma dessas pastas eu tenho uma planilha individual de cada um dos casais e tenho um material de referência. Então, agora mesmo eu estava vindo de moto, nós fomos levar o carro para fazer revisão, e aí ficou pronto hoje, aí eu fui com a vez, a gente pegou a moto aqui e fomos lá pegar o carro. E aí voltando eu tive uma ideia, eu falei, putz, eu preciso de conversar com aquela pessoa lá que eu ajudo na parte de finanças sobre esse determinado assunto. Aí o que eu faço? Eu vou, anoto no Keep. No outro dia, a hora que eu vou processar, na realidade hoje, né? Hoje, a hora que eu for processar isso aqui, eu estou fazendo os vídeos antes de processar a caixa de entrada, é o melhor horário que eu encontrei para fazer os vídeos. E aí, a hora que eu for processar essa caixa de entrada, eu vou lá e anoto nesse documento de material de referência. Ó, na próxima reunião, falar com essa pessoa sobre esse determinado assunto. Pronto, aquilo já não fica mais na minha cabeça e já me alivia. E aí, toda vez que eu vou fazer reunião, eu crio esse hábito de abrir esse documento de material de referência e vejo que eu preciso conversar com essa pessoa. Mas ainda assim nós temos um outro documento, que é uma planilha, que também é feita no Drive. Para fazer planilha no Drive é simples, você vai no botãozinho do lado esquerdo, você olhando de frente para o computador assim, no lado esquerdo, na parte de cima, tem um botão em vermelho chamado Criar. Aí você clica no Criar, aí vai ter lá planilha. Você clica em planilha e abre essa planilha. E eu vou passar para você qual que é o resumo dessa planilha, qual que foi a forma que deu mais resultado para a gente. Nesses 3 casais funcionou muito bacana. Como que você vai fazer? Você vai pegar e colocar 2 linhas em cima na sua planilha, e lá nessa planilha em cima você vai colocar, deixa essas 2 linhas, quando você está usando o Drive na planilha, se você levar o mouse para o lado esquerdo assim, ele vai criar uma setinha para baixo e uma setinha para cima, o cursor do mouse vai virar isso, uma setinha para baixo e uma setinha para cima. E aí bem do lado esquerdo, assim, a hora que você clica e arrasta, essas 2 linhas que ficam em cima, elas vão ficar como linhas fixas. Então não importa que você role a sua planilha para cima ou para baixo, essas 2 linhas sempre vão ficar lá em cima. Então é interessante que você faça assim, da forma com que a gente fez, porque primeiro faz desse jeito, depois se der certo você melhora e passa para mim como você melhorou também. Do jeito que nós estamos fazendo funciona muito bem. Então é importante que essas 2 linhas em cima elas fiquem fixas para você não rolar a página e elas sumirem, porque essas linhas vão ser os somatórios. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer, lá a gente tem 2 abas. Uma aba que é para a pessoa controlar os gastos e o faturamento da empresa, e a outra aba é para a pessoa controlar a parte de... Uma aba para controlar a parte de gastos e faturamento da empresa e o outro para controlar os gastos da casa. E como vai funcionar isso? Vai ser diário. Então, você vai fazer uma linha em cima, onde você vai escrever de segunda a segunda-feira na casa, no caso. Então, se você colocar... vamos supor que você começou no dia 1. Então, você começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, você coloca
aí você pula uma linha, então você coloca do dia 1 até o dia 7, aí você pula uma linha, que aí você vai escrever assim, gastos. Então, uma linha em cima, escrito do dia 1 ao dia 7, na casa, né, na abinha da casa, e aí você vai escrever gastos. E aí tudo que for gasto você vai escrever nessa linha de baixo. No dia X, no dia 1, eu gastei R$10, aí você coloca em negativo menos 10, porque o negativo, a hora que você for fazer a somatória, fica muito mais fácil. E aí você vai colocando, vai anotando. No dia 3 eu gastei R$50. Aí você pode fazer o somatório de tudo, né? Você vai anotando no seu Keep, gastei 10 na padaria, 20 no supermercado e tal. Aí chega no final do dia, na realidade no outro dia, a hora que você vai fazer o processamento disso, você já vai e anota na planilha lá. E aí você pula, né? Você coloca do dia 1 ao dia 7, pula uma linha onde você vai colocar os gastos. Aí na próxima linha você coloca do dia 8 até mais 7 dias, depois mais 7 dias e vai pulando cada um uma linha. Então vai ficar 7 dias, uma linha de gasto, 7 dias, uma linha de gasto, 7 dias, uma linha de gasto. E aí nessa linha de gasto você só escreve na frente gasto. Então o controle da casa é feito dessa forma. Você vai anotar tudo que você gasta por dia. Então, assim, se você está prevendo receber um dinheiro para daqui 30 dias, não, você não vai colocar lá na planilha, você vai colocar só quando esse dinheiro cair na conta. Se você gastou uma coisa no cartão, que no cartão você vai pagar daqui 40 dias ou em 3, 4 vezes, não, você vai colocar lá o dia que cair a parcela do cartão. Então você não vai anotar as coisas nem para frente e nem para trás. Então ali é só o dia, o que aconteceu naquele dia. E na empresa a mesma coisa, só que na empresa você tem que adicionar uma linha. Então você vai colocar de 1 a 7 dias, na maioria das empresas não trabalham de domingo. Então nos casais que eu ajudo vai de 1 a 5. Então na empresa vai a primeira linha de 1 a 5 dias. Aí você pula 2 linhas, por quê? Na empresa você tem gastos e você tem faturamento. Então o que é faturamento você entra sem sinal. E o que é gasto você entra com negativo, porque depois na hora de você somar, você só seleciona e a planilha já te dá o resultado. Daí, a empresa é a mesma coisa que a casa, só que são 2 linhas. Então, de 1 a 5 dias, pula 2 linhas. Aí de 6 até mais 5 dias, pula 2 linhas. Aí mais 5 dias, pula as 2 linhas. E é assim que você vai se controlando. Dá um resultado incrível isso aí, porque as pessoas conseguem visualizar exatamente o que elas estão gastando por dia. Futuramente eu vou fazer uns vídeos na tela do computador ali explicando passo a passo disso aí. É uma das coisas que eu quero tratar bem no curso que eu vou fazer junto com vocês. Então a ideia é essa, a ideia do vídeo de hoje é essa, controle os gastos diários, que é uma forma que dá muito resultado, controlar os gastos diários da casa e os gastos de faturamento da empresa. Aí depois você compara semana por semana, quanto faturou a empresa, quanto faturou, na realidade, quanto que teve de líquido a empresa e quanto que teve de gasto a casa. Aí você começa a cruzar esses dados e você sabe se você está indo no caminho certo ou não, você sabe se ali no final do ano você vai chegar como positivo ou como negativo. A ideia do vídeo de hoje é essa, como controlar suas finanças diariamente, onde dá o melhor resultado. E se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei. Se você acha que esse vídeo fez algum sentido para você e te ajudou de alguma forma e pode ajudar alguém, seu amigo, parente, vizinho, alguma coisa assim, compartilhe. Quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar com isso, melhor. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.